caso do envenenamento. O crime que chocou Goiás. Amanda Partata, aquela moça do veneno. Amanda Partata. Ela me mostrou um exame no celular falando que estava grávida. Assim que o relacionamento terminou, Amanda inventou estar grávida para continuar frequentando o ambiente familiar. Que ela estava usando perfis falsos para mandar mensagens ameaçando o Leonardo. Planejou tudo para matar uma família. As vítimas acabaram sendo o antigo sogro e a mãe dele. 17 de dezembro. Café da manhã com os parentes do ex-namorado dela. Ela ofereceu para outras pessoas que chegaram na casa. Olha, desde que você saiu, eu tô vomitando. Então, cuidado que você pode passar mal também, viu? Os dois, mais tarde, se tornariam vítimas. Essa história acabou com a minha vida. Por que desse crime tão bárbaro, tão frio como foi? Já somos mais de 1000 inscritos no canal, eu tô muito feliz e só tenho a agradecer a cada um de vocês. Obrigada de coração pelo apoio e espero que continuem curtindo os vídeos que estão por vir. Eu tô com a voz meio anasalada porque eu tô me recuperando de uma gripe bem forte, ok? Então já sabe, deixa o like, comenta, compartilha com alguém que também curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho para não perder nada e, é claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então bora pro vídeo de hoje. Amanda Partata, de 31 anos na época, era formada em Direito e se apresentava nas redes sociais de várias formas, como psicóloga, terapeuta, advogada aposentada, leitora, viajante e mãe. Em seus perfis, ela costumava postar diariamente pensamentos sobre os livros que lia e reflexões ligadas à psicologia. Em 2023, Amanda, que morava em Itumbiara, conheceu Leonardo, ou Leozinho como era chamado pela família, em um evento. Leozinho era médico e morava em Brasília devido ao trabalho. Conheci ela inicialmente virtualmente, após um evento em Pirenópolis. A gente se encontrou rapidamente, pegou contato, mas a gente teve tempo junto para ficar sozinho a primeira vez, foi em Goiânia. Com o tempo, o relacionamento evoluiu e eles começaram a namorar. O namoro durou cerca de 1 mês e meio. Durante esse período, se encontraram 8 vezes. Amanda participou do aniversário de Leozinho e os dois chegaram a viajar juntos para Goiânia, onde ela conheceu a família dele, e Leozinho também viajou para Itumbiara para conhecer a família dela. Uma semana depois de Leozinho conhecer a família de Amanda, o relacionamento já começava a dar sinais de desgaste. Segundo Leozinho, algumas atitudes dela passaram a incomodá-lo. Ele conta que Amanda tinha comportamentos que pareciam exagerados, para o estágio inicial de namoro. E depois eu entendi ela muito apegada, uma coisa que me incomoda, que chegou a me incomodar e foi um dos motivos do término. Apegada demais. Querendo sempre estar disponível, estar presente, dar presentes o tempo todo. Então, esse apego gigante que do meio para o final foi um dos principais pontos da personalidade dela que me chamou a atenção, que fez com que, inclusive, fosse decidir por terminar o relacionamento, porque essa interação não era interessante da minha parte. Eu não vi isso com bons olhos. Era como se ela estivesse vivendo a vida dele e não a dela. Mas ela demonstrava também um extremo apego com meus amigos. E eu lembro que eu fiquei até incomodado, que parecia que ela não tinha passado. Eu não sabia de passado dela, porque ela chamava as minhas amigas de melhores amigas e coisas do gênero. Então, do meio para o fim também, foi um dos pontos que me incomodou muito. Para Leozinho, esses gestos começaram a pesar. Mesmo com o clima já abalado entre os dois, Amanda e Leozinho combinaram de se encontrar em Goiânia para jantar em uma sexta-feira. Amanda chegou na cidade um dia antes e se hospedou na casa onde Leozinho costumava ficar quando vinha de Brasília, que seria na casa de sua mãe, Eliane. Na sexta-feira, 11 de agosto de 2023, eles saíram para jantar. Durante a conversa, os dois decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Após o jantar, eles se despediram
e Amanda disse que preferia passar aquela noite em um hotel e que no dia seguinte voltaria à casa dele apenas para buscar suas coisas. Poucos minutos depois que os dois se despediram, Leozinho recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia algo como: "Parabéns, papai". Surpreso, ele decidiu confrontar Amanda. Quando ele foi questionar Amanda, ele viu que ela recém tinha enviado uma mensagem via WhatsApp para ele, que dizia: "Não, amiga, eu vou resolver isso sozinha. Não precisa falar com ele". Quando questionada, Amanda alegou que havia enviado essa mensagem para ele por engano. Leozinho achou estranho, mas preferiu não insistir no assunto naquele momento. Decidiu esperar que ela se abrisse e explicasse o que estava acontecendo. E aí, no dia seguinte, eu estava saindo de casa, ela foi lá pegar as coisas dela até então. E aí, na hora que eu estava exatamente no portão, ela me mostrou um exame no celular, falando que estava grávida. Foi aí que eu tomei ciência. Ele, ainda surpreso com a revelação, disse que estaria presente, que daria todo o apoio necessário e que, apesar de não estarem mais juntos como casal, enfrentariam as dificuldades juntos. Amanda, inclusive, chegou a gravar um vídeo anunciando a surpresa da gravidez para a sua família. Tá grávida? Juro por Deus? Não demorou muito para que Leozinho começasse a viver momentos de tensão. Ele passou a receber inúmeras ligações e mensagens de números desconhecidos que traziam ameaças pesadas. E ameaçando de várias maneiras, desde exposição por coisa que eu nunca fiz, até ameaçando a vida do meu filho, em tese na época, ameaçando a vida da própria Amanda. Mensagens do tipo: "Vou acabar com a sua vida, vou destruir sua família, depois não adianta chorar em cima do sangue deles". Além disso, Leozinho começou a ser atacado por perfis fakes nas redes sociais, chamando Leozinho de assediador, e diziam que ele estava cometendo esse tipo de abuso no ambiente de trabalho. Falou: "Tem que denunciar um diretor do seu hospital que está cometendo assédio". Falei: "Pode falar comigo". Aí ela falou: "Queria denunciar o doutor Leonardo". Aí eu achei estranho, porque a pessoa que queria me denunciar não sabia que estava falando comigo. Preocupado, ele contou tudo para Amanda e, segundo ela, não era o único sendo alvo. Amanda afirmou que também estava recebendo ameaças. 10 dias após Amanda contar sobre a gravidez, Leozinho decidiu compartilhar a notícia com sua família, e de imediato todos acolheram Amanda com carinho. Durante esse período, Amanda mantinha Leozinho constantemente atualizado sobre a gestação. Ela enviava fotos de ultrassons, mostrando a evolução do bebê, e ele acompanhou de perto, inclusive indo com ela a algumas consultas médicas. Essa médica chegou, além de analisar exame, ela chegou a examinar a Amanda? Ela entrou num box fechado e examinou a Amanda. Eu não participei desse momento, não vi. Essa médica chegou a cogitar que a Amanda não estivesse grávida? Olha, eu não sei nem se isso é investigado nesse período da gestação, porque eu acho que quando a gente chegou lá tinha 5 semanas. Não tem essa investigação, mas ela não expôs nada para mim durante a consulta ou após a consulta. Eu acho que isso seria a pergunta. Como Leozinho passava a maior parte do tempo em Brasília por conta do trabalho, sua mãe, Eliane, assumiu o papel mais próximo, acompanhando Amanda com frequência. Olha, eu fui uma das pessoas que mais tive contato com ela. Foi uns 6 meses de contato bem intenso, desde o dia que eu conheci até no dia do acontecimento dos fatos. Quando a gravidez se aproximava da fase de descobrir o sexo do bebê, Amanda manifestou o desejo de fazer um chá revelação. A família de seu ex prontamente se colocou à disposição para ajudar nos preparativos, principalmente Eliane, que já estava mais envolvida com Amanda no dia a dia. Eu ajudei em toda a organização. Inclusive, o meu filho Leonardo queria uma festinha bem pequena para poucos convidados, para gastar pouco, e ela queria sempre uma festa grande para muitos convidados e com muita coisa. E com jeitinho ela foi conseguindo fazer tudo do jeito que ela queria. Com isso, Amanda, se aproximando ainda mais da família dele, passou a frequentar a casa dos avós de Leozinho e do ex-sogro, também chamado Leonardo, conhecido na família como Leozão. Algo que parecia muito natural naquele momento, afinal Amanda estava grávida, e todos queriam estar por perto acompanhando a gestação e oferecendo apoio. Mas com o passar do tempo, um ponto começou a incomodar algumas pessoas da família de Leozinho: a presença constante de Amanda. Não se tratava apenas de visitas ocasionais.
segundo relatos, ela aparecia com muita frequência. A irmã de Leozão, Ênia, chegou a comentar que Amanda estava indo lá demais. Mas no dia 7 de dezembro, meu irmão agradeceu um chocolate que eu tinha colocado lá para ele. E ele, na conversa, agradeceu e ele já citou nesse áudio assim: olha, eu queria falar outra coisa para você. Eu falei, o quê? Ele falou, olha, a Eliane estava comentando comigo, a gente pode dar uma afastada um pouco na Amanda, porque toda vez que ela vem, ela fica muito em casa. E aí o Leozinho não vem mais aqui me ver. Isso distancia. A presença dela incomodava a família, né? Isso, sabe? Falar assim. Então, assim, o Leonardo falando bem assim: olha, muito educado, mas ao mesmo tempo você sabe que ela tá carente, tá grávida, a gente não quer afastar isso, porque até então eu quero, né, que essa criança cresça aqui, né? Entendi. Mas vamos dar uma afastadinha, né? Até porque tá uma gravidez meio estranha, né? Porque aquela coisa de ficar toda hora pegando a mão da barriga dela, toda hora ela insistindo, né? É importante entender o contexto dessa família. Leozão, pai de Leozinho, tinha 58 anos e estava separado da ex-esposa Eliane há 6 anos. Apesar da separação, os dois mantinham um bom relacionamento. Leozão havia se mudado para a casa dos pais para cuidar da própria mãe, Dona Luzia, de 86 anos, que sofria de Alzheimer. Dona Luzia precisava de cuidados constantes e ela já não se alimentava sozinha e era necessário que alguém alimentasse ela na boca. Ela quase não falava mais, só em raros momentos quando cantarolava algumas músicas. E a presença intensa de Amanda, somada às atitudes que pareciam forçadas, acabaram gerando um incômodo em parte da família, mesmo que ela estivesse grávida e, à primeira vista, apenas buscando acolhimento. Ela procurava constantemente, desde manhã até a noite, falava comigo o tempo todo. Tinha algum motivo para esse contato tão intenso? Ela procurava aproximar de mim e da minha família toda, todo mundo. Ela era desse jeito. Ela se esforçava para estar sempre muito. Entre vocês. No final, estava até chegando a ficar cansativa já, tanto que ela procurava a gente. Enquanto isso, Leozinho já estava muito preocupado com a quantidade de ameaças que vinha recebendo havia cerca de um mês. Diante disso, ele decidiu contar tudo ao pai, Leozão, que prontamente orientou a procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Na delegacia, a polícia perguntou se Leozinho suspeitava de alguém por trás daquelas ameaças, mas ele afirmou que não fazia ideia de quem poderia estar por trás dos números anônimos. Diante disso, os policiais informaram que dariam início a uma investigação para tentar identificar os responsáveis pelas ameaças. Durante os preparativos para o chá revelação, Amanda tomou uma atitude que deixou Leozinho desconfortável. Uma dessas amigas, a qual ela chamava de melhor amiga, que ela, em tempo, ela era namorada de um grande amigo meu, ela falou e convidou ela para ser a madrinha do casamento da filha até então. E isso me espantou demais. Como é que você chama? Você vai ter... Eu não tenho ela como prioridade, como é que você vai ter ela como prioridade? Para ele, o papel de madrinha deveria ser ocupado por alguém mais próximo e alguém com um vínculo real com o casal ou com a família. Mais uma vez, Amanda parecia forçar uma conexão que ainda não existia. Apesar disso, o chá revelação aconteceu ainda no início da gravidez. Eu sou o Leonardo e eu sou o vô. E eu acho que ó, menina. E revelou que o bebê seria uma menina. É importante lembrar que, como Amanda morava em outra cidade, ela mantinha todos informados sobre a gestação, enviando fotos de exame por mensagens. Exames de ultrassom, laudos médicos, tudo chegava por celular. Desde o dia que ela anunciou que estava grávida até o dia das mortes, era o tempo todo mandando mensagens, exames, ultrassom, vídeos, fotos. Ela mandava acompanhando a barriga dela crescendo. Um dia antes, ela me mandou um vídeo, uma barriga enorme, uma barriga compatível com 6 meses de gestação. E era a barriga dela, porque eu conheço a barriga dela, passando a mão, era a mão dela, a voz dela. Ela estava me mostrando a Maju mexendo na barriga dela. Isso foi um dia antes. Ela chegou a me chamar umas 2 vezes para acompanhar ela numa ultrassom. Com o tempo surgiram dúvidas. Em algumas ocasiões, Amanda postava nas redes sociais que estava no hospital, tomando soro como se estivesse debilitada. Mas pouco tempo depois, quando alguém a encontrava pessoalmente, ela parecia perfeitamente saudável. Essas pequenas incoerências começaram a gerar desconfiança. Ela mandava muita foto pra gente, vídeo, né? E ao mesmo tempo, quando eu falava assim, você quer ajuda? Eu vou aí, né? Na clínica que ela falava que tava, né? Ai, reza pra pequena, tia.
eu não sei, que eu quero que ela, né? Eu falei, tá, Amanda, calma, vai dar tudo certo. A gente tá em oração aqui, que ela não tá bem, tive muito sangramento. E quando ela aparecia, tava tão bem, gente, assim, tão saudável. Como que ao mesmo tempo, toda hora estava dentro do hospital, que a gente não podia acompanhar. Após os 2 meses de gravidez, ela relatava o tempo todo que estava tendo problemas da gravidez, sangramentos, dores e tudo. E falando que sempre estava internando, ela mandava foto internada no hospital do soro no braço, ela mandava foto de pedido de exames no nome dela, e eu muito preocupada com ela. E sangramento, ela falava que estava tendo muito, inclusive ela mandava foto de sangue no vaso para mim, que falava que ela estava perdendo. Amanda, ao tudo que indicava, ainda nutria alguma esperança de retomar o relacionamento com Leozinho. Mesmo após o fim do namoro, ela continuava mandando mensagens, tentando manter uma aproximação emocional. Leozinho, por outro lado, sempre deixava claro que isso não iria acontecer. Ele demonstrava que estava ali apenas para apoiar a gestação, mas não queria reatar o relacionamento amoroso. Algum tempo depois, ele foi chamado pela polícia, pedindo que comparecesse à delegacia para falar sobre o caso dele. Chegando lá, os investigadores disseram algo que ele jamais esperava ouvir. Amanda Partata era a responsável por todas as ameaças. Todos aqueles números anônimos, os perfis fakes, as mensagens agressivas e até as acusações vinham dela. E aí, na segunda ida lá na Polícia Civil, eles falaram que identificou a Amanda Partata e perguntou quem que era ela. Depois da descoberta de que Amanda estava por trás das ameaças, várias peças começaram a se encaixar na cabeça de Leozinho. Então, essa jornada teve vários momentos de altos e baixos, semanas de, 40 ligações por dia, mais de 3, 4 perfis fake. E eu até troquei de número nessa época. E quando eu troquei de número, eu recebi uma mensagem nos primeiros minutos falando: não adianta trocar de número. Isso mostrava que quem estava por trás sabia exatamente quando ele mudava de número. Outro detalhe que passou a fazer sentido foi os assuntos que ele discutia apenas com Amanda. O que eu tratava com ela no assunto virava assunto do fake. Então, ela sempre se demonstrou muito interessada no assunto. Eu até, quando a questão virou ameaça, eu até levantei que deveria ser compartilhado com nossas famílias e tudo mais. E ela falou que não precisava. Ou seja, Amanda usava as conversas com ele como munição para continuar a perseguição. Na época, Leozinho optou por não contar à família que Amanda era a autora das ameaças. Ele também não tomou uma atitude mais firme para afastá-la completamente, porque apesar de tudo, acreditava que a família gostaria de manter um vínculo com o bebê que viria. Tecnicamente eu teria um problema longo, porque eu entendi que a pessoa que iria ser a mãe da minha filha, ela era quem estava me assediando aí no WhatsApp, criando fakes para me atormentar e tudo mais. Então era uma situação delicada. Eu acho que caberia muita reflexão antes de tomar uma decisão. O melhor cenário eu entendi algumas semanas depois, que foi chamar ela para uma conversa. Então, a intenção foi preservar a imagem tecnicamente, até então, com as variáveis que tinha na mão, da mãe da minha futura filha. Nesse período, segundo ele, Amanda começou a enviar mensagens com um tom mais filosófico, mais enigmático. Ela perguntou diretamente algo como: você preferiria morrer ou perder alguém da sua família? Na hora, Leozinho não deu importância. Achou que era apenas uma reflexão aleatória, uma conversa mais emocional, como outras que ela já havia iniciado antes. Nunca passou pela cabeça dele que aquilo pudesse ser uma ameaça. Certo. Eu lembro que isso foi muito marcante para mim, porque foi muito desproporcional e foi depois dessa chamada que eu falei que a gente precisaria conversar, foi alguns dias depois. Entendi. Isso me chamou muita atenção. E assim, essa conversa ocorreu quanto tempo antes dos crimes? Menos de uma semana. Essa conversa foi na quarta, a gente foi no domingo. Foi nesse contexto que Amanda marcou uma visita com Leozão, o ex-sogro, para o dia 17 de dezembro. Mas antes disso, vou te contar o que aconteceu nos dias que antecederam esse encontro. Amanda saiu de sua casa em Itumbiara no dia 14 de dezembro e foi para Goiânia. Lá, se hospedou em um hotel e, a partir desse momento, começou a agir com um objetivo claro. No mesmo dia em que chegou a Goiânia, no dia 14, Amanda entrou em contato com um motorista de aplicativo. Ela solicitou que ele buscasse um pacote em sua casa em Itumbiara e o entregasse em Goiânia,
Até então, ninguém sabia o que havia dentro desse pacote. Ela me acionou nesse aplicativo, perguntando se seria possível trazer uma encomenda. Gostamos que seria dessa forma. No outro dia pela manhã, acho que por volta de umas 8 da manhã, passei lá na casa dela e peguei essa encomenda. Naquele mesmo dia, ela também enviou a Leozinho e publicou nas redes sociais uma imagem de um exame de ultrassonografia indicando uma gestação de 23 semanas. Já no dia 15 de dezembro, Amanda voltou a fazer contato com Leozinho. Dessa vez, disse que estava passando mal e teria passado a noite com sangramentos. A intenção era claramente provocar preocupação. Mas enquanto dizia isso, Amanda estava na verdade muito bem. Foi vista usando a academia do hotel onde estava hospedada, como se nada tivesse acontecido. Na manhã do dia 16 de dezembro, o motorista que Amanda havia contratado o dia antes chegou a Goiânia trazendo o tal pacote de Itumbiara. Chegando aqui em Goiânia, ela ficou de encontrar comigo para pegar, mas ela não veio ao meu encontro, ela encaminhou um mototáxi e ele pegou essa encomenda comigo. As câmeras de segurança do hotel registraram Amanda dentro do elevador, abrindo o pacote ali mesmo. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram esse momento. Dentro do pacote, segundo as apurações da investigação, estava o veneno que ela usaria no dia seguinte. A nota fiscal constava o nome completo de Amanda e o CPF dela. Na manhã seguinte, no dia 17 de dezembro, Amanda saiu cedo do hotel. As câmeras de segurança de um estabelecimento registraram ela comprando itens para o café da manhã, como sucos, bolo de pote e pães de queijo. Tudo indicava que ela estava preparando uma visita normal, como tantas outras que já havia feito à família do ex. Um detalhe chama atenção nesse ponto. Nas imagens, pela roupa que Amanda usava, era possível ver claramente que ela não aparentava estar com 23 semanas. A barriga dela era praticamente chapada. É claro que cada corpo é diferente, mas para quem dizia estar com 23 semanas, não sei. Voltando ao desenrolar dos fatos, Amanda voltou para o hotel, trocou de roupa e por volta das 8h30 da manhã, ela solicitou um carro por aplicativo e partiu em direção à casa das vítimas. Ela chegou à residência das vítimas por volta das 9h15 da manhã, levando os alimentos que havia comprado para o café da manhã. Ela foi recebida por Leozão, o pai do seu ex, e entregou a ele os itens, que de acordo com a investigação da polícia, estariam envenenados. Na casa, naquele momento estavam presentes a avó Luzia, o avô João, o Leozão e o irmão de Leozão, Beto. Enquanto organizavam a mesa do café, Amanda chegou a ser fotografada. Nas imagens é possível ver claramente os bolos de pote que ela havia levado, já posicionados à mesa. O tio de Leozinho, o Beto, que estava na casa naquele momento, contou à polícia que estava se preparando para fazer uma pintura em um caminhão que estava restaurando. Por volta de 9 horas, 10 horas, eu precisei de uma ferramenta, uma chave, e adentrei a casa. No decorrer de eu adentrar a casa, foi me oferecido também um lote desse bolo, né? O adiantado da hora, me recusei. Falei, não, obrigado. Pensei comigo, se eu lanchar agora, depois eu prejudico o almoço, eu não vou almoçar direito. Eu recusei. Esse simples detalhe talvez tenha sido o que salvou a vida dele. O avô não comeu nada porque tinha diabetes e já havia tomado café da manhã. Já Dona Luzia e Leozão comeram os alimentos levados por Amanda. Os mesmos que, segundo a polícia, estavam envenenados. Não, foi a menina que... Amanda. Amanda pegou até... Ela abriu, levantou, foi lá, pegou uma colherzinha pequena e deu para minha esposa. A primeira vez ela comeu, aí ela entregou a colher para ela. Ela ainda comia com a mão dela, né? Ela pegou o Leonardo Filho. O Leonardo Filho. Ela pegou o celular e passou uma mensagem para ele descer para lá para ir tomar um café. Ele não respondeu. Passou mais um pouco, ela tornou a passar outra mensagem para ele. Ele também não respondeu. Ela pegou e ainda falou para mim, mais o meu filho lá, junto a vez, participando até sem saber. Ela falou assim, o Leonardo, eu passo mensagem para ele, ele não responde, eu vou passar um susto nele para ele ver como que é. Após o café, todos permaneceram conversando até por volta do meio-dia. Amanda então se despediu e saiu da residência, voltando diretamente para sua casa em Itumbiara. Logo após a saída dela, quem chegou à residência foi Ênia, irmã de Leozão. Se eu estiver lá, indo lá para acompanhar tudo, ela ficaria mais tempo lá. E, para não acontecer isso, eu já fiquei meio atenta. Falei, não vou nesse café da manhã, porque ela me convidou. Ela relatou à polícia que chegou a cruzar com Amanda saindo da casa,
mas como a visita dela era frequente, a situação não pareceu fora do comum naquele momento. Enia relatou que, pouco depois da saída de Amanda, seu irmão Leozão começou a se queixar de fortes dores abdominais. Ele dizia que não estava se sentindo bem, e aos poucos os sintomas foram piorando. Eu cheguei, olhei pro meu irmão que estava deitado na cama, né? Aí eu falei, tá tudo bem? Eu falei, eu comi um bolo aí que a Amanda trouxe, mas não tô muito bem não. Até queria que você me levasse lá no Santa Bárbara. E aí ele apareceu na porta, meu irmão. E falou assim, me leva lá? Eu falei, leva. Eu disse, nossa, eu comi aquele bolo que a Amanda trouxe aqui, eu tô com o estômago ruim, então uma coisa ruim no meu estômago e tudo. O avô João, que estava preparando o almoço, foi até o quarto buscar a esposa para almoçar. Quando chegou, percebeu que Dona Luzia não estava bem. Meu pai veio caminhando pelo corredor, falando assim, sua mãe não está bem. Ela vomitou e tá toda passando mal lá na cama. Gente, essa parte de cortar o coração. Leozão, percebendo que algo estava muito errado com a comida, ficou super preocupado e mandou uma mensagem de voz para Amanda, preocupado que ela também pudesse passar mal. Mano, deixa eu te passar essa informação. Olha, desde que você saiu, eu tô vomitando, diarreia. E assim, tô achando que eu vou agora pro médico tomar soro. E minha mãe começou também a vomitar e diarreia. E eu falei com o Leozinho, falou que é bom ir pro hospital tomar um soro. Eu tô achando que é aqueles doces que nós comemos. Porque minha mãe foi só aquilo que ela comeu, né? O mingau e aquilo lá. E eu comi o negócio, comi o doce. Meu pai não comeu nada, tá zerado. Mas você comeu. Então, cuidado que você pode passar mal também, viu? Pode passar mal. Isso mostra que ele se importava com a Amanda. Leozão, que já estava passando muito mal, viu o estado da mãe e, assustado, pediu para a irmã Enia chamar o irmão Beto para levá-los ao hospital, assim que possível. Então, o Beto levaria o Leozão ao hospital, enquanto a Enia limpava sua mãe para levá-la depois. Cheguei no hospital lá, meu irmão já estava lá, na enfermaria, deitado. Seu irmão levou o Leonardo ou você levou? Isso, eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida, mano. Sendo medicada e ela também já começou, aí eles começaram os dois a vomitar, que não parava de jeito nenhum, e ele começou a passar mal demais lá, foi até desmaiar. Enquanto isso, a situação se tornava cada vez mais preocupante. Mesmo com os primeiros cuidados e medicações, os dois continuavam a piorar, o que aumentava ainda mais a tensão e a angústia de toda a família. Preocupada, Enia decidiu ligar para o sobrinho, Leozinho, para contar o que estava acontecendo e pedir sua ajuda urgente. Nesse meio tempo, Amanda entrou em contato com Enia para perguntar sobre a situação e também falou com sua ex-sogra, dizendo que ela mesma também estava passando mal e que havia vomitado. Nesse meio termo, a Amanda me ligava toda hora, querendo saber. Tia, o que eles estão tomando? Tia, o que eles estão? Nossa, eu tô com o coração partido. E que ela também tinha ido embora para Itubiara, que estava vomitando no caminho de Itubiara. Falou assim, eu levei tantos potes de doce, eles comeram, eu também comi um pouquinho de cada pote, ela deixou isso bem claro, porque como a senhora sabe, eu não sou muito de comer doce, então eu só experimentei um pouquinho de cada pote. Diante dos sintomas, todos começaram a suspeitar que poderia ser alguma infecção alimentar ou alguma bactéria, já que a única refeição comum consumida por todos havia sido o café da manhã daquele dia. Por volta das 22 horas, Leozão não resistiu e faleceu. Dona Luzia resistiu por mais tempo, mas também acabou falecendo posteriormente. Após o óbito, entendendo que poderia ter um alimento intoxicado, ela falou que ela tinha comido em conjunto com eles, pedi que ela voltasse de Itubiara para poder fazer esse exame que poderia dar indícios de que o sangue estava ficando muito ácido, que o organismo estava entrando em piora. E aí ela retornou e fez, mas isso já era após o óbito. O neto ligou para ela, não contou que eles já tinham falecido, vindo a óbito. Ele ligou para ela e falou assim, como é que você tá? Você tá passando mal? Eu tô passando mal demais. Ele falou, então você vem para cá depressa para que tenha mais recurso e tudo, né? E ela pegou a mãe dela e a avó e veio e foi direto lá para casa. Ao chegar na casa do ex-sogro, Amanda se deparou com a polícia no local, que já investigava as mortes de Leozão e de Dona Luzia. A suspeita era grande, pois, segundo a Polícia Científica de Goiás, o quadro clínico e o tempo de evolução não condiziam com uma intoxicação alimentar. A incubação das bactérias no organismo humano costuma levar um período mais prolongado, diferente da rapidez com que os sintomas apareceram. Com Amanda já na casa do ex-sogro, o delegado responsável pelo caso, Carlos,
a abordou perguntando quem ela era. Amanda respondeu que era a ex-namorada do filho do falecido, que estava grávida e que esteve com a família no café da manhã do dia anterior. O delegado então a convidou a comparecer à delegacia para ajudar nas investigações. Naquele momento, Amanda não era suspeita, apenas uma testemunha. Na delegacia, Amanda relatou que havia comprado os bolos e sucos e que mantinha uma boa relação com a família do ex-namorado, que o término do relacionamento havia sido amigável. O delegado então pediu que ela mostrasse o trajeto que ela havia feito no dia anterior. Foi então que Amanda entrou em desespero, bloqueou o celular e afirmou que só falaria na presença de um advogado. Diante dessa atitude, ela foi informada de que deixaria de ser testemunha e passava a ser considerada suspeita no caso. O primeiro interrogatório foi realizado horas depois da morte das vítimas. O comportamento de nervosismo dela quando a polícia apreendeu o celular fez surgir uma suspeita inicial do caso, que gerou um aprofundamento das investigações. A polícia seguiu com as investigações e descobriu que Leozinho vinha sendo alvo de ameaças por diversos perfis falsos nas redes sociais. As inúmeras ligações e mensagens que Leozinho recebia, vindas de números diferentes, na verdade partiam de um único celular, o de Amanda. A família vinha sendo ameaçada por perfis falsos nas redes sociais e números desconhecidos. A polícia concluiu que os e-mails de recuperação dessas contas foram criados por ela. Ela usava uma tecnologia que mascarava o número original para dificultar a identificação. No segundo dia de investigação, Amanda foi interrogada e negou todas as acusações. Ela disse que não tinha nenhum motivo para ferir a família do ex-namorado e negou ter criado os perfis falsos e as ameaças a Leozinho. Com algumas provas reunidas, a polícia solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária dela, para garantir a continuidade das investigações. Amanda, no entanto, havia se internado em um hospital psiquiátrico. Mesmo assim, o tribunal autorizou a prisão temporária. Ela foi presa no dia 20 de dezembro, 3 dias após o crime. Durante a audiência de custódia, Amanda afirmou que toda essa história tinha acabado com a vida dela. No hospital onde você estava internado, você, em algumas oportunidades, tentou tirar sua vida. Pode declinar para nós a forma que isso foi feito. Essa história acabou com a minha vida. Uma história midiática, então para mim todo mundo já viu meu rosto, acabou a minha vida. Então eu realmente tentei mais de uma vez. Isso depois do fato? Depois do fato. Antes não. Você já tinha tentado tirar sua vida antes? Dias depois saiu o laudo da perícia sobre os alimentos encontrados na casa. Foi confirmado que os bolos idos por Amanda, naquela manhã, continham veneno. As imagens da compra dos alimentos foram obtidas, assim como a descoberta do veneno comprado pela internet, exatamente na mesma data em que ela enviou a mensagem questionando Leozinho se ele tinha mais medo de morrer ou de perder alguém que amava. A Polícia Civil pediu a quebra do sigilo fiscal da Amanda e dentre essas notas fiscais veio a nota fiscal da compra de um veneno. Então com isso nós descobrimos que a Amanda teria comprado um veneno que posteriormente a perícia identificou nos bolos que ela serviu às vítimas e também nas vísceras das vítimas no laudo cadavérico. Logo depois que ela serviu os alimentos às vítimas, que o Leozão manda mensagem para ela preocupado, o Leozão ele morreu preocupado com a Amanda. Ele morreu preocupado com a Amanda. E no celular dela, enquanto ela respondia o Leozão, ela pesquisava se dava para descobrir o veneno que ela usou numa perícia. Ela estava preocupada em saber se ela seria pega ou não. Outras informações vieram à tona. Amanda, que dizia ser psicóloga, na verdade não possuía nenhum registro profissional válido. Ela se apresentava como psicóloga nas redes sociais, mas não tem registro profissional no Conselho Regional de Psicologia de Goiás. O Conselho confirmou o recebimento de 2 denúncias anônimas contra ela em fevereiro de 2022. Amanda já tem passagens no Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. No Rio, por fraude, estelionato e falsidade ideológica. Durante buscas feitas na casa dela, foram encontrados 2 exames de gravidez, um de agosto e outro de dezembro, ambos negativos. Amanda nunca esteve grávida. Se dizia grávida, né? No momento do interrogatório ela se dizia grávida e foi constatado que ela não estava grávida. E pelo que nós verificamos, ela levou essa mentira não só para o ex-namorado, mas para toda a família do ex-namorado e até para a família dela.
falsificou exames de gravidez. Nós encontramos exames verdadeiros em uma busca domiciliar que foi feita na casa dela. Com a exposição do rosto dela na mídia, outros 5 ex-namorados procuraram a polícia para relatar que também haviam sido vítimas de histórias falsas de gravidez após o término dos relacionamentos. Por fim, quando a polícia conseguiu acesso ao celular dela, descobriu que, apenas um dia após matar os parentes de Leozinho, Amanda já havia marcado um encontro com outro médico, dando início a um novo relacionamento amoroso. O juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, da Primeira Vara Criminal de Goiás, homologou o laudo psiquiátrico forense sobre a sanidade mental de Amanda Partata. O pedido do laudo foi feito pela defesa de Amanda Partata, mas depois que o documento ficou pronto, os advogados dela questionaram a validade do mesmo e pediram uma nova perícia médica que foi negada pela Justiça. O exame foi feito por 2 médicos psiquiatras que, além de entrevistar Amanda Partata, ouviram também a mãe da advogada para entender como era o comportamento dela desde a infância. O exame concluiu que ela tinha total consciência do que estava fazendo quando ofereceu alimentos envenenados para as vítimas. E o documento destaca ainda que Amanda agiu de forma organizada e planejada para praticar os crimes. Sobre sua personalidade, os especialistas indicaram sinais compatíveis com transtorno de personalidade misto, com características de personalidade emocionalmente instável do tipo borderline e traços antissociais, condição também conhecida como sociopatia. Ao final das investigações, Amanda foi indiciada por duplo homicídio e 2 tentativas de homicídio. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido causar sofrimento ao ex-namorado ao atingir seus familiares, uma vingança pela rejeição que ela sentia. Amanda entrou na sala de depoimento quase 6 horas depois do início da audiência de instrução. Aparentemente nervosa e chorando, ela ficou menos de 5 minutos diante do juiz. Depois de responder apenas as perguntas básicas como profissão e endereço, declarou que iria usar o direito de permanecer em silêncio. A data do julgamento ainda não foi definida e Amanda segue presa. Amanda tem um histórico longo de mentiras, e nesse caso específico, suas ações afetaram diretamente uma cadeia de pessoas. Um detalhe que ainda não havia mencionado é que o estabelecimento onde ela comprou os bolos também foi prejudicado, e muito, especialmente por se tratar do período de Natal. Vale destacar que crimes assim costumam coincidir com datas comemorativas, talvez justamente para causar um impacto emocional maior. Diante do volume e da gravidade das mentiras de Amanda, não seria surpresa nenhuma se, ao investigar mais a fundo, descobríssemos uma verdadeira rede de enganações sustentada ao longo dos anos. Um ponto ainda mal esclarecido é como ela conseguiu produzir vídeos de ultrassom e outras gravações, como aquela mencionada pela mãe de Leozinho, e que ela aparecia com a barriga dela junto com a mão e a voz de Amanda. Eu tenho uma hipótese sobre isso, mas prefiro não expor aqui. Por outro lado, é preciso reconhecer o trabalho da investigação. Foi rápida e esclarecedora. Amanda sempre foi uma pessoa inconveniente que buscava atenção constante e manipulava os outros emocionalmente com as mesmas mentiras, como vemos nos casos dos outros ex-namorados. Em contraste, Leozinho e sua família demonstraram empatia, acolhimento e, acima de tudo, um desejo sincero de manter uma boa relação com a mãe do suposto bebê. Esse cuidado, especialmente por parte de Leozinho, mostra o cuidado e sensibilidade que ele teve. Mesmo quando ele já sabia das ameaças, ainda assim quis poupá-la da vergonha e dispor ela. Ela se mostrou fria e calculista, preocupada apenas com o que sente, como se a única vida afetada fosse a dela. E você, o que achou desse caso? Já conviveu com alguém que mentia compulsivamente? Eu já, de pequenas invenções a grandes mentiras. E sinceramente, o melhor a fazer é manter distância. Esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo.